hoje a gente vai tratar desse terceiro ponto, dessa terceira lição, a Bíblia, a revelação do plano de Deus. A gente já tratou da Bíblia como a palavra de Deus. Quem estava aqui na primeira lição, a gente tratou dessa tentativa, de que alguns tiveram no passado de separar o que é a palavra de Deus, o que é a Escritura. A gente já falou na semana passada com Samuel a história e a transmissão da Bíblia. Ele falou um pouco sobre como foi a evolução da transmissão da palavra de Deus ao longo da história. Ele trouxe aí um contexto também bem importante, na história da igreja. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, a revelação do plano de Deus. Como que Deus se revela e como ele fala com a igreja. A gente vai falar da divisão de Antigo e Novo Testamento. A gente vai aprofundar um pouco esse assunto, tudo bem? Então, a terceira lição vai ser essa de hoje. Então, a primeira pergunta que fica, e se você está estudando o livro, o nosso livro base, que é o livro do CETEB, o livro 2, ele traz aqui algumas perguntas, são perguntas e respostas. Então, no próximo slide, tem essa primeira pergunta: por que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento? E aí eu queria, antes de dar a resposta, saber se vocês poderiam me responder, Alguém tem uma sugestão, um comentário sobre isso? Alguém sabe o porquê? Por que a Bíblia tem essa divisão entre Antigo e Novo Testamento? Antes de Cristo e depois de Cristo. É uma bela resposta. Até a nossa história da humanidade é dividida assim, antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia também segue essa divisão, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, além disso, mais alguma sugestão? O André respondeu aqui também positivamente, a velha aliança e a nova aliança. Como a gente vai ver no livro do CETEB, a gente tem três grandes temas aqui: a Bíblia, a criação e as alianças de Deus. E aí já antecipando o terceiro tema, as alianças. Então a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento por causa dessas alianças, as alianças passadas e a nova aliança. Então, seguindo para o próximo slide, a Bíblia ela é, como um todo, uma só mensagem. Mesmo sendo dividida em Antigo e Novo Testamento, a gente tem que ter isso em mente. Não são duas mensagens distintas. É uma só mensagem, uma única mensagem, dividida em duas porções. E por que isso? Porque a revelação de Deus, como a gente viu na primeira e na segunda aula, é uma revelação que, ao passar do tempo, Deus quis se revelar progressivamente ao seu povo. Revelar ao seu povo o plano eterno, o plano de salvação, o plano dele para o seu povo. E Jesus é o centro desse plano, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Então, por isso que a mensagem ela é única. Ela é dividida em duas grandes porções, em dois testamentos, só que é uma mensagem única. O Antigo Testamento ele vai falar de uma preparação para a chegada de Jesus. Então é antes de Jesus, assim como a história da humanidade. E o Novo Testamento é o anúncio e o significado de sua vinda. Então o Antigo, a gente tem que tentar botar isso em mente. O Antigo é a preparação para a chegada de Jesus e o Novo é o anúncio e o significado da sua vinda. Tudo bem? Então, seguindo para o próximo slide, mais uma pergunta. Por que testamentos? Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Alguém também tem uma sugestão? Por que a palavra testamento? Uma herança escrita. Também uma resposta assertiva. Mas mais alguma sugestão de por que testamento, essa palavra? Não? A irmã está fazendo o link do testamento que a gente tem hoje, quando alguém tem a vontade de deixar algo para alguém,
né, com essa ideia. No próximo slide, a gente vai ver, então, o porquê dessa palavra testamento. No próximo slide, a gente vê aliança ou pacto, né? Então, o testamento tem esse significado de um pacto, de uma aliança. Aliança de Deus com o seu povo, né? E como o André falou, são duas alianças, ou várias alianças ao longo do tempo. As antigas alianças, que a gente vai ver na próxima aula, e a nova aliança. Então, essa palavra testamento tem esse significado, né? Não só de deixar um legado, mas também de transmitir uma aliança, transmitir um pacto. Tá? E o enredo das Escrituras gira em torno dessas alianças. A gente vai ver que a gente consegue olhar a Bíblia como uma única mensagem e uma mensagem de alianças de Deus com o seu povo. Tá? Então, quando a gente lê a Bíblia dessa forma, a partir desse viés de alianças, a gente consegue entender que a Bíblia não está falando de duas coisas diferentes. Pelo contrário, ela está falando da aliança de Deus com o seu povo, no passado e no presente. Tudo bem? E um compromisso, né, entre Deus e o seu povo. Esse pacto, essa aliança, quando a gente lê desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, você vê Deus fazendo com o seu povo um compromisso. Seja com os pais da fé, lá com Abraão, até com a sua igreja nascendo ali em Pentecostes. Então você vê esse compromisso de Deus ao longo da história. Tudo bem? E aí, o que contém então o Novo Testamento? O Antigo Testamento, perdão. O que está proposto, o que está escrito no Antigo Testamento? Basicamente, o Antigo Testamento, se puder avançar, por favor, Caio. No Antigo Testamento a gente encontra, aí aqui eu resumi em três sílabas, duas sílabas para cada porção do que a gente encontra no Antigo Testamento, para a gente poder memorizar. Então a gente encontra toda a história das alianças de Deus com o seu povo no passado. E aí eu resumi como AC, AQ e AR. AC seria a aliança criada. Deus, na criação, através do primeiro homem, através do primeiro casal, ele cria com a humanidade uma aliança, né? Seria esse AC, para a gente resumir. E segundo, o AQ. Essa aliança é quebrada através do pecado. E o terceiro, o AR, aliança restaurada, através da promessa de Deus em enviar o Messias, aquele que iria fazer a reconciliação dessa aliança, né, que foi quebrada, foi criada, foi quebrada e agora ela seria restaurada. Então, acho que para ficar um pouco mais simples na nossa cabeça, para que você grave, né, o AC, a aliança criada, AQ, a aliança quebrada, e o AR, a aliança restaurada. Então, quando você olha no Antigo Testamento, Deus fazendo esse compromisso com o seu povo, desde o primeiro homem. Lá com Adão, ele já se relaciona com Adão, se compromete com Adão, e espera de Adão, né, uma resposta também nesse compromisso. Esse homem falha. Você vai ver que ao longo das outras alianças, os homens com quem Deus fez esse pacto, esse compromisso, sempre a parte que nos cabe, nós acabamos realmente falhando. E isso foi ao longo da história assim, né? Até que Jesus Cristo restaura perfeitamente esse pacto, esse compromisso entre Deus e o homem. Seguindo, aí então aqui um resumo, né, do que seria a narrativa então do Antigo Testamento. A narrativa do Antigo Testamento compreende a oferta soberana e graciosa de Deus ao ser humano, né, essa aliança criada. A incredulidade é a rebeldia da parte do homem e o amor reconciliador do Senhor através ou exclusivamente, né, de Jesus Cristo. Então a aliança é criada, a aliança é quebrada e a aliança é restaurada. Tá? De novo, compreende a oferta soberana e graciosa de Deus ao ser humano, a incredulidade e a rebeldia da parte do homem e o amor reconciliador do Senhor exclusivamente através de Jesus Cristo.
Tá? Então, esse aí seria o resumo do que contém, então, o Antigo Testamento. Aí você vai falar, Vinícius, você está resumindo em uma estrofe vários livros? É basicamente isso, né? Não tão ousadamente, mas se a gente fosse pensar no que contém o Antigo Testamento. Se alguém te perguntar na rua, um descrente, né, se alguém te fizer essa pergunta, o que contém o Antigo Testamento? Você pode falar que é isso, são os três As. Né? A aliança criada, a aliança quebrada e a aliança restaurada. A promessa de restauração da aliança. Tá? Uma oferta graciosa de Deus, né? O homem se rebelando contra essa oferta ou não respondendo à altura, e Deus, de forma amorosa, reconciliando, através de Jesus Cristo, esse pacto, esse compromisso. Então, seguindo, depois do Antigo Testamento, né, muitos estudiosos, né, a gente vê isso na história da igreja, que vem um período de um teórico silêncio. Né, são 400 anos aproximadamente de um certo silêncio. Botei silêncio aí entre aspas, porque não foi um tempo muito silencioso, na verdade. Né? Acho que o judeu daquela época não poderia, se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar, não, isso não foi muito silencioso, não, foi bem turbulento, na verdade. Né? Teve muita coisa acontecendo ali, tá? Entre o Antigo e o Novo Testamento. E o que aconteceu ali então, né? Seguindo para o próximo slide? Esse período foi conhecido, e até hoje é conhecido como período intertestamentário, que é o período de 433 até 5 a.C. É o período entre esses dois testamentos, o Antigo e o Novo. Né? E esse período, na soberania de Deus, serviu como uma espécie de pano de fundo para a vinda de Jesus. Foi necessário que tudo o que aconteceu nesses 400 anos entre esses testamentos viesse realmente à tona na história do povo de Deus, na história da humanidade, e servisse como um pano de fundo, seja social, econômico, religioso, para a vinda de Jesus. Jesus, muita gente fala assim, mas se Jesus viesse hoje? Não, Deus na sua soberania, ele sabe que aquele foi o momento específico para a vinda de Jesus. E aqui eu selecionei 3 acontecimentos, ou 3 desdobramentos desses 400 anos de relativo silêncio. Nesse tempo teve muita opressão e conflito interno, principalmente entre o povo judeu, foi a chamada dispersão dos judeus. Muitos judeus eles não tinham mais um reino unificado, uma nação unificada. Você vê, então, os judeus se separando por causa de influência muito forte de impérios. Então, a nação vai se separando, as pessoas vão se dispersando, a grande dispersão, movida por opressão e conflito em cima da população, do povo de Deus, e até dentro do povo. A gente vai ver isso nas divisões, no terceiro ponto, as divisões entre os saduceus, fariseus e essênios. Você vê formação de partidos, um partido mais aliado, vamos dizer assim, ao poder da época, aos imperadores, ao status quo, tentando manter ali uma aristocracia. Você vê os fariseus mais preocupados com a lei, com os rituais, e você vê os essênios mais preocupados com uma separação de tudo isso. Muitas das vezes até sendo contra a corrupção dentro do próprio povo judeu. E na parte literária, e aí o Samuel falou na semana passada, você tem a Septuaginta, nessa época, os livros apócrifos e os manuscritos do Mar Morto. É uma riqueza de literatura que a gente não pode falar que esse período foi um período de silêncio. Não, foi um período de bastante coisa acontecendo, seja em questão política, econômica e até mesmo literária. Tudo bem? Então a gente tem essa passagem de antigo para novo de uma forma bem drástica, nem tão suave assim. Seguindo para o Novo Testamento, o que contém então o Novo Testamento? E aí também eu tentei colocar isso de uma forma que a gente consiga assimilar mais fácil,
O Novo Testamento compreende os 5 atos de Jesus mais 3. E aí, quais seriam esses mais 3? Calma aí, vamos falar primeiro dos 5 atos. Primeiro ato, o nascimento de Jesus. Você vai ver isso nos evangelhos, de uma forma até com uma riqueza de detalhe, como foi que ele nasceu. O segundo ato, a sua vida, seu ministério, o que Jesus fez em vida. Terceiro ato, a sua morte, que é o clímax do evangelho, onde tem um peso ali, quando você lê as passagens sobre a morte de Jesus, tem um peso muito grande. O quarto ato, a sua ressurreição. E o quinto ato, a sua ascensão. Tá? E por que mais 3, Vinícius? Os 5, tudo bem, eu entendo, mas por que mais 3? Porque além desses 5 atos, a gente encontra no Novo Testamento o anúncio e o significado da vinda de Jesus. O próprio Jesus falava do significado da sua vinda. Mas os apóstolos e os discípulos continuaram falando dos 5 atos e do significado de cada ato desse. Por que Jesus fez o que fez em vida? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que ele subiu aos céus? Tá? Também contém o nascimento e o crescimento da igreja. Jesus, ele, além dos 5 atos que a gente viu atrás, o nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão, ele continua agindo mediante a igreja. E a gente vê isso em Atos. Esse Jesus dos 5 atos continua agindo, então, no nascimento, no crescimento e no avanço da igreja. E o terceiro, desses mais 3, o anúncio e a preparação para a volta de Cristo na consumação da história. A história não para ali. A igreja, através do poder do Espírito Santo, através da presença do próprio Cristo, do governo soberano de Deus, debaixo do poderio e da soberania de Deus, ela começa então a se preparar para o fim dos tempos, o começo do fim. Então a igreja, ela nasce nesse contexto, ela cresce nesse contexto e ela anuncia a volta de Cristo. Ela se prepara e anuncia o retorno de Cristo. Então por isso que eu coloquei 5 atos mais 3. 5 atos de Jesus, os 3 atos, vamos dizer, após a sua ascensão. Se a gente fosse resumir, então, tentar ousadamente de novo, a gente já resumiu o Antigo. E agora, se a gente fosse resumir o Novo Testamento para alguém que é um descrente, ou até mesmo na sua cabeça, de uma forma mais simples, o que você poderia falar? O que contém no Novo Testamento? Contém os 5 atos de Jesus mais 3. Os 5 atos que a gente vê na pessoa de Jesus e mais 3 na própria vida da igreja relatada no Novo Testamento, através dos apóstolos, dos discípulos e através da vida da igreja em Atos, como a gente consegue ver nesse livro histórico de Atos, a vida da igreja. Tudo bem? E aí, antes de avançar para essa outra pergunta, se precisamos então do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ele já não é mais uma sombra de uma aliança antiga, é uma nova aliança, uma aliança que é eterna através de Jesus Cristo. Então, para que eu precisaria do Antigo? Acho que essa é uma grande pergunta. Mas antes de avançar, eu queria perguntar a vocês, até aqui tudo bem? A gente consegue então resumir em alguma estrofe o que é o Antigo e o que é o Novo Testamento? Acho que sim, Acho que ficou um pouco mais simples da gente entender. Nosso desafio aqui, a nossa proposta não é que você saia daqui um grande teólogo, não, é que você simplesmente consiga despertar o interesse e, com uma forma simples, responder àqueles que, até pessoas próximas a você, o que contém no Antigo Testamento, o que contém no Novo Testamento. E que a gente possa responder isso de uma forma bem firme, bem segura, mas de uma forma simples. Você vê que eu não usei nenhum grande termo teológico para falar dos atos de Jesus. Não. Nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão. Isso não tem nada teologicamente rebuscado. É simples. Tudo bem? Então, partindo agora para uma segunda parte, para a nossa parte final, será que a gente precisa então do Antigo Testamento? O que vocês acham?
O Kid deu uma resposta ali quase que agostiniana, né? O antigo contém o primeiro e desculpa, o antigo contém o novo e o novo contém o antigo. Agostinho deu uma resposta bem parecida com essa, Kid. Você tá em linha. Exatamente. A gente não pode desprezar o Antigo Testamento, né? Mesmo ele sendo sombra daquilo que havia de vir. Se você fizer uma prática em casa de, não, vamos retirar aqui da Bíblia aquilo que já passou, né? Aquilo que não tem mais valor. E muitas pessoas tentaram fazer isso. A gente vai ver no próximo slide, né, algumas afirmações contemporâneas, mas não tão contemporâneas assim. A gente vai ver que ao longo da história da igreja, essas afirmações elas estiveram bem presentes. Quantos de vocês já ouviram essa afirmação? Entre aspas. O Deus do Antigo Testamento é mau e muito irado. O do Novo Testamento é amor. Quantos já ouviram essa expressão, essa frase? Muita gente. Uma segunda expressão muito comum, né? Entre aspas. O Antigo Testamento é apenas sobre o povo judeu. Isso aí não é para quem não é judeu. Então, tem essa separação, né? Entre, não, isso é para judeu, isso aqui é para quem não é judeu, gentil. Eu particularmente já ouvi isso. Não, isso aí, Antigo Testamento é coisa de judeu. E a terceira expressão, entre aspas também. Não podemos usar o Antigo Testamento para os dias de hoje. Você vê muito isso, principalmente na teologia liberal, né? Não, aquelas leis, aquilo lá, já foi. Se a gente for levar realmente ao pé da letra, não, realmente, você não vai levar ao pé da letra. Mas ali é a revelação progressiva de Deus através da história do seu povo. Mas quantos já ouviram pelo menos uma dessas expressões? Ou te desafiaria ainda, né? Talvez você pense de alguma forma, ou já veio a pensar dessa forma, ou ainda pensa. Não, isso aí eu acho que a gente tem que descartar por completo. Vou te dizer que se você pensa assim, ou se você já ouviu alguém falando assim, isso não é uma novidade. No próximo slide, a gente vai ver uma figura chamada Marcião. Marcião foi considerado, lá no primeiro século, como um dos primeiros a tentar fazer essa separação de um Deus do Antigo e um Deus do Novo Testamento. Ele foi um dos primeiros a tentar descartar essa ideia de um Deus irado do Antigo Testamento, do Deus amoroso do Novo Testamento. Então, não, isso não é uma novidade. E aí, o meu chamado, né, a minha convocação é que você também estude a história da igreja, para não cair, né, nesse engano. Porque isso aí já foi tratado no primeiro século. A igreja tinha acabado de nascer e já se deparava com um grande obstáculo, com um grande desafio. Como que eu vou defender que é uma mesma narrativa, é sobre alianças? Como que eu vou, então, responder a essas tentativas não, são dois deuses, são duas histórias diferentes, são duas narrativas diferentes. Como é que eu faço? O que Marcião tinha em mente? Qual era a proposta dele? Essa ideia de dois deuses distintos, um Deus mau e um Deus bom. Mas, além disso, ele foi o primeiro a propor um cânon, uma regra, uma Bíblia, vamos dizer assim. Para ele, o único evangelho que valia era o de Lucas, e com algumas ressalvas. Aí ele tirava alguma parte em Lucas que falasse sobre alguma coisa sobre judeu, ou alguma coisa nesse sentido. E das cartas de Paulo, ele selecionou 10. Então, até os escritos de Pedro, João, Tiago, ele nem considerava. Então, para ele, o cânon para a igreja deveria ser Lucas, com ressalvas, e Paulo, apenas 10 cartas e também com ressalvas. Essa era a proposta de Marcião. E para Marcião, essa ideia de um Deus criador
de um Deus que cria a matéria, era algo também não concebível, porque no pensamento gnóstico, que também foi o confronto e também foi um desafio para a igreja no primeiro século, a ideia da matéria, tudo que era material era mal, o que era espiritual era bom. Então, como que você convive com Deus criador, com Deus que cria a matéria? Então, Marcião ele propõe isso. A proposta dele é exatamente essa. Como que eu resolvo isso? São dois deuses. O Deus mau e irado do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, e o Deus amoroso e bom do Novo Testamento. A igreja respondeu, é lógico, e a gente tem na pessoa de Irineu, no próximo slide, Irineu de Leão, que viveu de 130 a 200 depois de Cristo, ele, entre aspas aqui, ele diz que a igreja não criou, não cria o cânon. Não é ela que cria o que é inspirado e o que não é inspirado. Ela apenas reconhece, preserva e recebe as escrituras, conforme a autoridade que ela contém. Ou seja, a igreja não tem o poder, nem na pessoa de Marcião, nem hoje, nos nossos dias, de falar, não, vamos descartar aqui essas partes que parece que é um Deus diferente do Novo Testamento. Não, vamos descartar aqui tudo que fala sobre a ira de Deus. Se você for fazer isso, provavelmente não vai sobrar nada na sua Bíblia. Por quê? Porque muita gente acha que só o Antigo Testamento fala de uma ira de um Deus justo. Muita gente acha que o atributo da ira santa de Deus só existe no Antigo Testamento. Mas se você for parar para pensar, o maior de todos os julgamentos vai acontecer nessa era. O que aconteceu de julgamento no passado, muita gente vai falar, nossa, o que esse Deus irado fez com Sodoma, com Gomorra? Ele promete juízo maior para aqueles que não creem agora. Então, o atributo de Deus, da sua ira santa, ela permanece. E foi até menor no passado, se comparado ao que há de vir, ao juízo eterno. Ali era só uma demonstração da ira de Deus sobre a impiedade, sobre o pecado. Ali era só um vislumbre da ira de Deus. No Novo Testamento, o próprio Jesus falou dos últimos dias, de um juízo vindouro. Então não, se a gente for descartar, se a gente for rasgar, não, eu vou separar aqui, esse Deus irado não combina com o Deus cristão, o Deus de amor. O atributo de amor de Deus não anula o atributo da sua ira e da sua justiça. E esse é o desafio dos nossos tempos e também era no primeiro século, de tentar distinguir ou separar, através desses dois atributos de Deus, uma ideia de dois deuses ou de duas Bíblias. Não, toda a narrativa bíblica fala do amor de Deus e da sua ira justa e santa. Irineu de Leão, ele responde isso. Não só ele, como outros pais da igreja se debruçaram sobre isso para poder defender que a igreja ela não cria um cânon, ela só reconhece, ela recebe e reconhece a inspiração e a autoridade das Escrituras. Como eu falei, o próprio Jesus, avançando para o próximo slide, o próprio Jesus ele reconhece isso. Você pode abrir comigo em Mateus 5,17. Jesus aqui declarando que ele não veio, Mateus 5,17, não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Outro texto também, que aí o próprio Marcião, provavelmente ele escolheu Lucas, mas não leu, Lucas 24, ele riscou essa parte,
Lucas 24, no versículo 25 e 27, diz o seguinte: Jesus lhes disse, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E o 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então o próprio Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele falou: não desprezem o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está falando sobre mim. E esse é o grande desafio para a igreja. Não simplesmente ignorar o Antigo Testamento, só porque talvez contenha ali um certo grau de dificuldade. Não, tente encontrar isso que Jesus está falando no versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E também em Lucas 24, 44, também com os discípulos, Jesus vai falar: e disse Jesus: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, gente, o próprio Jesus explicando aos seus discípulos, ele fala: não despreze as Escrituras. Não despreze o antigo, a antiga aliança. Aquilo que os profetas falaram, aquilo que até os salmistas falaram, desde Moisés, não despreze. No versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Não, nós não somos testemunhas apenas do teórico, na teoria, o Deus do Novo Testamento, um Deus de amor que entende tudo, compreende tudo e não abomina nada. Jesus, ele convidou os seus discípulos no primeiro século, no nascimento da igreja, e nos convida hoje a ser testemunha dele em tudo o que a Escritura fala a respeito dele, desde o Antigo até o Novo Testamento. E nós temos que pedir a Deus, assim como ele fez com os discípulos: Senhor, nos dê então compreensão das Escrituras. É o que ele fala aqui, no versículo 45. Então eles abriam o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vamos pedir a Deus então: Senhor, nos ajude a compreender as Escrituras. Até aqueles textos que parecem muito difíceis do Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que o próprio Cristo fez com que eles entendessem que tudo aquilo era sobre o próprio Cristo. Não eram duas narrativas diferentes. Não, era uma narrativa só. Era um conteúdo e um tema só sobre o próprio Jesus Cristo. Seguindo. Então, qual a utilidade, na nossa época? Não, para que isso serve então? Para que serve então o Antigo Testamento? Então eu coloquei ali pelo menos 4 utilidades do Antigo Testamento. Se não basta o que Jesus falou, vamos tentar achar então utilidade para o Antigo Testamento. Primeiro, o Antigo Testamento revela o caráter imutável de Deus. Segundo, ele revela o plano eterno e soberano de Deus. Terceiro, ele revela as dimensões do relacionamento de Deus com o seu povo. E quarto, revela a necessidade e importância da vida e da obra de Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento tem pelo menos, além do que Jesus já falou aqui em Lucas 24, tem pelo menos mais 4 utilidades. Se você puder gravar, ela revela o caráter imutável de Deus, o plano eterno e soberano de Deus, as dimensões do relacionamento de Deus com o seu povo e a necessidade e a importância da vida e da obra de Jesus Cristo. Tente olhar
para a sua Bíblia e tira o Antigo Testamento, e você olha para a vida e obra de Jesus, para que ele viveu, fez o que fez, morreu e ressuscitou? Não faz sentido. Só faz sentido se a gente olhar essa narrativa, esse plano de Deus soberano ao longo da história toda. Tudo bem? E aí, para fechar, uma frase de Spurgeon, que eu acho que resume a nossa aula de hoje. Onde quer que você fure as Escrituras, elas jorram o sangue do Cordeiro. Spurgeon resumiu muito bem. E ele fazia isso com uma grande sabedoria. Ele pegava um versículo do Antigo Testamento e conseguia mostrar Cristo em um versículo. Ele conseguia trazer essa noção de que toda a Escritura falava sobre o plano de Deus através de Jesus Cristo. E esse é o desafio para nós. Abrir as Escrituras e entender que onde quer que a gente afure, ela vai jorrar o sangue do Cordeiro. Amém? Eu gostaria que vocês agora tentassem levar isso para casa. Mastigar melhor isso. Tentar olhar a palavra de Deus, a Escritura, de uma forma geral. De uma forma não isolada ou distinta, ou dois deuses. Tentar harmonizar isso no seu estudo, na sua devoção. Esse é o nosso desafio.